Boa noite, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, e que essa noite possa ser assim uma noite de aprendizado para todos nós. A adolescente Beatriz Martins de Souza, conhecida por Bia, tem hoje 18 anos. E há 12 anos ela fundou uma ONG. Tudo começou quando ela tinha apenas 6 anos. E passando pelas ruas de São Paulo com seu pai, ela viu um grupo de crianças sujas, descalças e pedindo ajuda. Aquela cena incomodou Bia e ela quis ajudar de alguma maneira. E a pequena Bia teve uma ideia simples: juntar doces. E todas as balas e doces que Bia ganhava, ela guardava. E após 4 meses, em dezembro de 2006, ela pediu ao seu pai para que ele a ajudasse a distribuir aqueles doces que ela havia juntado. O pai de Bia, sensibilizado com a atitude da filha, pediu a contribuição de amigos e conseguiu arrecadar mais doces e também brinquedos. E com essa atitude foi possível entregar mais de 600 kits de doces e brinquedos para crianças carentes. A partir desse gesto, nasceu a ONG Olhar de Bia, que já ajudou mais de 130 mil pessoas. Essa ONG tem como objetivos formar cidadãos conscientes e gerar uma vida sustentável para pessoas carentes. E por isso eles trabalham com os seguintes pilares: solidariedade, por meio de doações de roupas, alimentos, livros e brinquedos; arte, por meio da música; esporte, por meio da prática de jiu-jitsu, esporte que preza pelo respeito aos mestres; e capacitação profissional, com aulas de inglês e um programa multidisciplinar em parceria com a Universidade Brás Cubas. Tudo isso não só para crianças e adolescentes carentes, mas também para crianças e adolescentes com famílias desestruturadas ou com graves problemas emocionais. E Bia deixa um recado para todas as crianças que querem ajudar. Ela diz assim: não existe idade para começar a fazer o bem. Sabe aquela frase, quando eu crescer? Por que precisamos ser mais velhos para ajudar o próximo? O nosso momento é agora, nos diz Bia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 21, está a seguinte passagem contada por Jesus. Um certo senhor, ao preparar um banquete e constatar que os seus convidados estavam se esquivando em atender ao seu convite, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Todos nós, a cada reencarnação, recebemos o convite amoroso de Jesus de participarmos do banquete divino. E esse banquete divino é o reino de Deus. Um reino de amor, um reino de bem, da justiça,
da fraternidade e da caridade. E muito se tem falado a respeito da transição planetária. Em quase todas as palestras que assistimos ou ouvimos, o nosso planeta Terra está mudando de classificação, ele está passando de planeta de expiações e provas, que são planetas onde há a predominância do mal, para planeta de regeneração, que são planetas onde o bem prevalece ao mal. E esta mudança está a pleno vapor. Nós já estamos vivenciando essa transformação para uma nova era do nosso planeta. Mas muitos de nós continuamos recusando o convite amoroso do nosso Pai Criador de colaborar para essa transformação e assim de participar do seu banquete. E as desculpas são inúmeras. E o tempo é um grande vilão, ou melhor dizendo, a falta de tempo. Porque nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que nos especializar, temos que cuidar dos nossos filhos, temos que cuidar da casa, temos que cuidar da nossa saúde, nos exercitar, o que muitas vezes também deixamos de lado, não é assim? E é claro, no final de semana, se sobrar um tempinho, temos que descansar, ver um filme e nos encontrar com os amigos, porque ninguém é de ferro, não é mesmo? Mas, além da falta de tempo, muitos de nós temos outra desculpa para deixarmos de aceitar o convite para o banquete divino: as nossas imperfeições morais. Porque muitas vezes pensamos: como posso aconselhar alguém a ser resignado se o meu coração está inquieto? Como eu posso aconselhar a ser paciente se eu explodo por qualquer coisa? Como eu posso ir no centro espírita e dar um passe em alguém se tenho tantos defeitos, se fico irritado com as atitudes dos meus semelhantes? E nós pensamos ainda: como eu vou fazer uma visita a um hospital, a um asilo? Como eu vou levar alegria se a minha vida está de cabeça para baixo e eu estou com o meu coração mergulhado em tristeza? Como eu vou consolar se eu estou precisando de consolo? Mas, face às desculpas dos convidados em participar do banquete divino, o Senhor pede ao seu servo que traga os pobres, os aleijados, mancos e cegos, deixando claro que o banquete, que o reino de Deus é para todos. E que, independente das suas imperfeições, os pobres de virtude, os aleijados do sentimento, os mancos do raciocínio e os cegos do conhecimento superior são chamados à edificação da nova era. E nós nos esquecemos que antes de reencarnar, houve todo um planejamento reencarnatório, que foi cuidadosamente e amorosamente realizado pela espiritualidade amiga, envolvendo muito tempo, às vezes, anos de preparo, porque uma reencarnação requer a participação de muitas pessoas
de muitos espíritos que farão parte da nossa vida. Toda uma estrutura familiar e uma rede de amigos e situações que propiciarão o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. Porque a nossa reencarnação, ela é sempre planejada nas bases do amor e da misericórdia. Fica, inclusive, difícil para nós imaginarmos o quanto deve ser complexo o planejamento dessa grande produção que é a nossa vida. E chegando aqui, com a bênção de Deus, nós nos esquecemos. Nos esquecemos do que nós fomos em outras vidas, do que nós fizemos e do que fizeram conosco. E nos esquecemos de todo esse planejamento reencarnatório. E nos esquecemos que nos comprometemos a trabalhar as nossas imperfeições, nos comprometemos a nos melhorar e que nos comprometemos a ajudar o nosso irmão de caminhada a se melhorar. Mas, além da falta de tempo e das imperfeições morais, aparece em cena uma outra grande vilã, a falta de confiança em nós, a crença limitante de que somos inferiores aos outros e nós nos sabotamos. Se existe uma coisa que nos imobiliza e nos impede de desenvolvermos o nosso pleno potencial, é quando nós acreditamos que não somos capazes e nos sentimos inferiores aos demais, às outras pessoas. E o medo e a insegurança nos paralisam. E o nosso grande equívoco é nos compararmos com outras pessoas, termos nos outros modelos de perfeição melhores que o nosso. Outro grande equívoco, meus irmãos, é achar que só podemos servir a Deus quando formos perfeitos, que só podemos agir no mundo quando nós formos iluminados. Mas, na verdade, pela lei de progresso, nós não viramos luz para servir. Nós servimos para virar luz. Vejam bem, nós não viramos luz para servir. Nós servimos para virar luz. Mas Jesus, que conforme nos chegam notícias da espiritualidade, é o governador do planeta Terra, ele conta conosco, meus irmãos, para cumprir uma missão, uma tarefa. Conta conosco para a transformação do planeta Terra para um mundo de regeneração. É como numa orquestra. Para uma boa performance, o regente depende do bom trabalho de todos os músicos, não é assim? Todos precisam tocar em harmonia, no tom certo, afinados. E para que nós possamos cumprir essa tarefa de colaborar para a transformação do nosso planeta, essa missão que nos é dada por Jesus e que é uma honra receber, dada a infinidade de débitos que temos e não nos lembramos, graças à misericórdia de Deus, para que possamos desfazer os caminhos tortuosos que percorremos, nós não precisamos ser santos, mas precisamos ter Jesus como meta. Existe um estudo que mostra como o nosso cérebro aprende, ou seja, como retemos quaisquer ensinamentos. E nesse estudo nos é dito que nós retemos somente
10% quando nós lemos, que nós retemos 20% quando nós ouvimos, 30% quando nós observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% discutindo sobre um determinado assunto com outras pessoas, que retemos 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos outras pessoas. Portanto, meus irmãos, ao sair daqui, a maioria irá reter muito pouco do que eu falei. E com o passar dos dias, provavelmente irá esquecer tudo. E por isso, a importância de estarmos aqui todas as semanas, ouvindo e ouvindo a mensagem do Cristo. Mas nós somente iremos realmente aprender, nos modificar, nos melhorar, quando nós estivermos fazendo, quando nós estivermos colocando a mão na massa e ensinando o nosso próximo, não só através de palavras, mas principalmente através dos nossos exemplos. Por tudo isso, as nossas imperfeições morais não nos incapacitam de colaborar no serviço do bem. Quando Jesus escolheu os seus apóstolos, nenhum deles era perfeito. Eram todos homens rudes e cheios de defeitos. E todos nós possuímos, sim, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, mas também possuímos muitas qualidades. Muito já aprendemos e muito temos a ensinar através dos nossos exemplos, não é mesmo? E os nossos defeitos são muito importantes no nosso processo de crescimento, porque à medida que vencemos as nossas imperfeições, que superamos os nossos defeitos, podemos compreender melhor o nosso irmão que ainda está lutando para vencer esses defeitos, esses mesmos defeitos. Porque nos vemos em nosso irmão e sabemos da luta que foi para superá-los. Como exemplo, temos o apóstolo Pedro. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes afirmou não conhecer Jesus. Mas foi tão importante para ele esse acontecimento e reconhecer a sua própria sombra, porque depois, quando alguém chegava para Pedro e dizia: eu traí, eu matei, eu roubei, ele dizia: eu te entendo. Por isso que, se ainda não temos compaixão pelo nosso irmão equivocado, é porque ainda temos muito a trabalhar em nós mesmos. Reconhecer as próprias sombras dói muito, mas é libertador, porque é a única forma de não julgarmos. E algo muito importante, Joana de Ângeles nos diz: o ser consciente não se pune e nem se justifica, apenas se transforma. E podemos acrescentar: não julga, segue adiante. Em Mateus, no capítulo 5, versículos 14 a 16, está escrito: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz
a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É importante que aqueles que mais sabem não guardem consigo o conhecimento adquirido. Esse conhecimento precisa ser espalhado, compartilhado com os irmãos de humanidade e não guardados para si. Precisamos fazer brilhar a nossa luz. Precisamos ser sal da terra por meio do exercício diário e constante do bem. Mas muitas vezes não conseguimos parar de chorar a nossa própria dor para servir. Só olhamos para nós próprios, só enxergamos os nossos problemas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Mas se nós pudéssemos enxergar a vida de todos que cruzam o nosso caminho, o que vai na intimidade de cada um, é provável que sentiríamos vergonha do estardalhaço que fazemos por coisas pequenas. Há pessoas ao nosso lado que vivem verdadeiros dramas e ainda assim estendem as mãos àqueles que necessitam de amparo e socorro. Como diz Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, ainda assim, com os joelhos desconjuntados, mas servir. Ainda assim, com as mãos ensanguentadas, mas servir. É esquecendo a própria dor que essas pessoas tiram forças para lutar e prosseguir. Por isso, a máxima de Jesus: fora da caridade não há salvação. Cora Coralina, uma das maiores escritoras brasileiras, escreveu o poema Saber Viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto ela durar. Nós não precisamos realizar grandes obras para atender ao chamado do nosso Mestre Jesus e colaborar na construção de um mundo melhor, desse mundo de regeneração que tanto almejamos. O convite que recebemos não é para salvarmos a humanidade, mas nós estamos sendo convidados para salvar a nossa família, que muitas vezes está implorando o nosso amor, a nossa atenção, para salvar as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão perto de nós e salvar a nós mesmos. Deus nos chama para sermos bênçãos na vida das pessoas. Um sorriso, um abraço, uma prece. Quanto valor tem uma prece sincera? Uma visita,
um telefonema a um amigo. Ninguém mais telefona. A tolerância aos erros e equívocos alheios. Nos esforçarmos para fazer o nosso melhor, independente dos defeitos que temos, e nos esforçarmos para ir um pouco além, disponibilizando algumas horas da nossa semana num trabalho voluntário, seja ele qual for, amenizando a dor do nosso irmão de caminhada, veremos o quanto isso retornará para nós em formas de bênçãos. Todos nós temos imperfeições e conta-se que um carregador de água na Índia levava 2 potes grandes, cada um pendurado em uma ponta de uma vara, a qual ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito, e sempre chegava cheio de água no fim do caminho, entre o poço e a casa do chefe do carregador de água. Mas o pote rachado chegava sempre pela metade. E o pote rachado, ele estava envergonhado da sua imperfeição. E ele se sentia triste por não ser capaz de entregar toda a água. E após 2 anos, o pote rachado falou para o carregador à beira do poço: eu estou envergonhado e quero pedir desculpas porque eu não consigo entregar toda a água que eu deveria entregar por causa dessa rachadura, que faz com que a água vaze por todo o caminho até a casa do seu senhor. E o carregador ficou triste pela situação do velho pote e falou com compaixão: quando retornarmos para a casa do meu senhor, eu quero que você perceba as flores ao longo do caminho. E ao retornarem, o velho pote rachado notou as flores, mas o pote ainda se sentia mal e de novo pediu desculpas ao homem por sua imperfeição. E o carregador disse ao velho pote: você notou que pelo caminho só havia flores do seu lado? Eu, ao conhecer o seu defeito, tirei vantagem dele e lancei sementes de flores no seu lado do caminho. E a cada dia, enquanto nós voltávamos do poço, você, através da sua rachadura, ia regando essas sementes. Por 2 anos eu pude colher essas lindas flores para enfeitar a casa do meu Senhor. Sem você ser do jeito que você é, ele não teria flores para enfeitar e alegrar a sua casa. Como nos ensinou a pequena Bia, que com apenas 6 anos fundou a ONG Olhar de Bia, ajudando a partir de então milhares de pessoas a ter uma vida melhor, e hoje, com 18 anos, nos diz que não existe idade para começar a fazer o bem e que não precisamos ser mais velhos para ajudar o próximo. Não nos desculpemos mais com as frases: quando eu ganhar na loteria, quando meu filho crescer, quando eu me aposentar. Não nos esquivemos mais em atender o convite para o banquete divino, porque todos os dias, ao acordarmos, recebemos esse convite silencioso de Jesus de fazermos parte do seu apostolado, porque recebemos a dádiva de mais um dia abençoado, de oportunidades de praticar o bem, o amor, a justiça,
a caridade em todas as suas formas possíveis e imagináveis. Atendamos hoje ao convite de Jesus para sermos o sal da terra e a luz do mundo, para edificarmos a nova era, independente das nossas imperfeições, aproveitando todas as horas do nosso dia, no nosso trabalho, em nossa casa, onde estivermos, e aproveitando todas as oportunidades para sermos úteis, sem medos, sem insegurança, acreditando em nós e em nossa capacidade. O nosso momento, meus irmãos, é agora. A vida passa num piscar de olhos. De um momento para o outro, tudo muda. As pessoas que amamos se vão, a saúde já não é a mesma, nós nos vamos. Todos nós temos imperfeições, mas que possamos dar vazão às nossas qualidades, permitindo que a nossa luz brilhe, fazendo a diferença na vida das pessoas e em nossas vidas. E que, ao invés de cobranças e tristezas, possamos estar atentos ao maior vilão de todos, o nosso grande inimigo, o nosso homem velho. O nosso homem velho é o único e verdadeiro inimigo que possuímos no caminho da reforma íntima e da nossa perfeição. E assim que possamos nos deleitar no grande banquete do nosso Pai Criador. Existe uma música espírita chamada Renovar, que traz uma mensagem que tem tudo a ver com o tema dessa noite. É assim. Veja o sol despontar, vem o breu dissipar, traz a luz para a vida renovar. Germinou nova era, o orgulho é quimera, dê a mão, vem semear a canção. Vamos, nós somos sal da terra, vamos tecer a nova era. Chega de dor, ó de rancor, vamos que Deus por nós espera. O Espiritismo nos ensina que o sofrimento não é sina. Basta querer, buscar, aprender, conquistar a alegria de viver. Já não existem segredos, suplantar a nós mesmos é o caminho que conduz para a luz. É chegado o momento, construir novo tempo. Contra o mal, o amor é o sinal. Vamos, nós somos sal da terra, vamos tecer a nova era. Chega de dor, ódio e rancor, vamos que Deus por nós espera. Muita paz a todos, gratidão, uma ótima noite.